Agora nessa aula nós vamos falar sobre a massagem modeladora em si, o que é essa técnica. Mas antes de começar, vamos falar sobre a massagem, e as suas origens. Quando a gente fala em massagem, massagem sempre é o ato de tocar com as nossas mãos alguma pessoa. Então a gente toca de forma metódica, sempre pensando em promover alguma reação fisiológica. E são muitas as reações fisiológicas que a gente consegue causar com a massagem. Por isso que a gente já comentou sobre os sistemas circulatório, sanguíneo, porque nós vamos estar mexendo com tudo isso, promovendo alterações na pele. Então, em sistema tegumentar, nós também falamos sobre essa parte do nosso corpo, essa anatomia envolvida. Elas vão estar recebendo aporte sanguíneo e, por conta disso, maior oxigenação e nutrição. Então, nós temos uma série de reações fisiológicas que a massagem promove. Primeiros escritos que a gente tem com relação a técnicas de massagem vem da China. Então, o Oriente ele é muito rico em criação de técnicas de massagem e isso vem desde a antiguidade, porque quando a gente pensa em massagem como enquanto técnica terapêutica, melhor dizendo, ela sempre foi criada com o objetivo de tratar, de promover alívio de alguma dor, de promover a saúde, como um ato de prevenção. E o Oriente ele é muito rico em diversas técnicas de massagem, exatamente porque eram populações muito numerosas, que não tinham acesso a atendimento médico, normalmente era uma população mais rural, então não tinha mesmo acesso. Por isso que foram se criando técnicas de massagem, normalmente utilizando muitos recursos da natureza, como madeira ou como ervas e pedras, essa coisa toda sempre pensando em promover a saúde, em aliviar dores. Na ocasião era feito como tratamento mesmo que era possível. Por isso que nós temos essa riqueza de técnicas terapêuticas que vem da China principalmente. Mas em tempos mais atuais, a gente poderia dizer, e pensando já de uma forma mais fisiológica, Hipócrates, conhecido como pai da medicina, que começou a prescrever a massagem como sendo um recurso de alto teor terapêutico. E isso também bem antigo, porque foi cerca de 460 anos antes de Cristo. Mas foram as primeiras menções que a gente teve pensando numa forma mais fisiológica, no objetivo que a massagem teria. E quando a gente pensa em tempos mais modernos, a gente tem, considerando a massagem sueca, que foi logicamente criada por um sueco, Peter Ling, e isso também lá em torno de 1700, 1800, bastante tempo atrás, mas ele conseguiu mapear e descrever cada manobra de massagem que promoveria esse relaxamento, esse maior aporte sanguíneo, melhora da circulação. Então a gente já teve isso de uma forma um pouquinho mais científica, a gente poderia dizer, partindo ali dessa época com a massagem sueca. Praticamente todas as massagens que a gente trabalha aqui no Ocidente, elas descendem da própria massagem sueca. Então a gente fala da massagem relaxante e todas elas que vêm na sequência sempre vão estar sendo trabalhadas com as mesmas manobras descritas na massagem sueca. O que vai mudar, e principalmente quando a gente fala na massagem modeladora, vai ser o ritmo que a gente vai empregar, a pressão, enfim, dependendo do objetivo que eu tenho que alcançar com a técnica que eu estou trabalhando, a gente vai ter algumas alterações, alguns ajustes. Mas lembrando sempre que a massagem modeladora, ela descende da massagem clássica ou da massagem sueca. E os efeitos fisiológicos, então, que aí ao longo do tempo nós fomos com os estudos que a gente vai realizando e se conseguiu comprovar que a gente tem esses resultados, o que a gente tem? Dispersão do ácido lático acumulado nos tecidos corporais, evitando a rigidez muscular. Então, nós temos, pensando numa atividade física, que depois a gente fica com aquele músculo que sofreu pequenas lesões, o objetivo normalmente é esse mesmo, de uma atividade física, a gente vai ter essa produção do ácido lático que vai promover aquela dor pós-exercício, a massagem ela vai realizar uma melhora daquela condição. Então, a gente dispersa de uma forma mais rápida aquele líquido daquele local e, portanto, a gente vai ter um alívio bem considerável da dor. A gente tem melhora do metabolismo por meio da estimulação direta ou indireta das glândulas hormonais, então nós temos respostas bioquímicas e justamente porque quando a gente toca, como nós já falamos em aulas anteriores, a gente está
dando comandos para as nossas terminações nervosas que vão levar essa mensagem para o nosso sistema nervoso, que na sequência sempre vai promover alguma outra reação. Nós temos o relaxamento muscular, então aumentou o aporte sanguíneo, oxigenou, nutriu, aquele músculo vai ficar mais relaxado. Aumento da atenção com resultados positivos em indivíduos com problemas de concentração. Então aqui, principalmente nas técnicas mais relaxantes de massagem, como a gente ao longo das sessões consegue fazer a pessoa estar presente no momento presente, né? Esse é um dos objetivos da massagem. Então a gente acaba reeducando com que a pessoa, com que o indivíduo consiga se manter mais tempo no tempo presente. Então melhora assim foco e concentração para quem recebe massagem com regularidade. Ajuda na superação de vícios como tabagismo e alcoolismo, e isso aqui também por razões bioquímicas, então a gente tem uma produção de bons hormônios, a gente poderia dizer, né, como endorfinas e serotonina, então a pessoa se sentindo bem, a tendência é esse ser um recurso, não é ele que vai curar e tirar aquele vício, mas ele é um recurso onde o organismo entende que tem outras formas da gente produzir sensações de prazer ou de bem-estar para o nosso corpo. Atenuação dos sintomas pré-menstruais, e isso aqui já acontece também por razões bioquímicas, então a gente altera a produção hormonal, produz mais hormônios de bem-estar e aquele desequilíbrio hormonal que é comum acontecer ali no período pré-menstrual, ele acaba sendo regularizado. Então, o equilíbrio acaba sendo muito maior e a pessoa acaba não percebendo que ela está passando por tantos desequilíbrios ou a irritação que é natural no período. Redução da pressão arterial. No momento que a gente faz a massagem, né, se a gente aferir a pressão, pode ser até comum de no final estar levemente elevada, mas ao longo do tempo, como o corpo continua atuando mesmo após a massagem, tudo aquilo que foi trabalhado, o organismo vai continuar respondendo, então a tendência vai ser a pessoa ficar mais tranquila e por conta disso a pressão arterial ela vai ser regularizada ou um pouquinho reduzida. A gente tem redução da ansiedade e tensão nervosa, então pelo conjunto de todos os tópicos já mencionados anteriormente, então a pessoa fica mais tranquila, tem uma resposta bioquímica, portanto, ela acaba tendo redução da ansiedade. Favorecimento do contorno muscular, então quando a gente recebe massagem com frequência, principalmente trabalhando membros, trabalhando coxa, perna, a gente percebe que pelo aporte sanguíneo, pela nutrição celular que está tendo naquele local, o corpo ele se apresenta de uma forma mais bonita, mais harmoniosa e principalmente se eu falar na massagem modeladora, que o nosso objetivo realmente vai ser estar favorecendo esse remodelamento corporal. Redução do estresse emocional e físico, também como dedução por todos os tópicos já mencionados. Fortalecimento da pele. Então, quem recebe massagem com regularidade, com bons produtos que sejam nutritivos de fato e com relação a produtos, quando a gente fala, a gente tem que estar atento, né? Preferencialmente que não tenha nada mineral ou parabenos ali no nosso produto. Na aula de cosmetologia a gente fala um pouquinho mais sobre isso, mas se eu estou usando um produto que está entregando ali nutrientes, vitaminas e minerais, você está favorecendo muito a boa condição daquele tecido, a elasticidade, então já está tendo o aporte sanguíneo ali na derme e se eu aproveito aquele momento, já que tem uma leve elevação da temperatura na pele, vai ter uma permeação melhor. Então, se eu utilizo esses produtos sempre pensando nessa nutrição, a gente realmente favorece esse fortalecimento do tecido. Estimulação dos fluidos sanguíneos, então na aula de sistema sanguíneo nós falamos sobre todo esse processo, aí o sistema todo circulatório, como a massagem está promovendo esse maior aporte sanguíneo, então a gente tem toda essa estimulação desses fluidos, aumentando as trocas metabólicas. A gente tem ainda a redução de problemas musculoesqueletais, como rigidez e imobilidade articular, devido ao aumento da elasticidade dos músculos. Então, quem recebe massagem com regularidade realmente acaba percebendo que acaba tendo uma maior mobilidade muscular, ainda mais se a gente trabalha com técnicas mais específicas, pensando sempre nesse benefício. E como o meu músculo vai estar trabalhando com mais qualidade, então ele sobrecarrega menos, né? O peso que a gente estiver carregando ou as atividades do dia a dia vão sobrecarregar menos as articulações. E como a gente está sempre com
fazendo a massagem com aquele objetivo de melhorar a eliminação de toxinas e tem-se uma tendência grande a acumular toxinas nas articulações, com a massagem a gente começa a mobilizar, por isso que a gente percebe essa melhora mesmo em quadros de problemas articulares. E melhora na harmonia do sistema nervoso, pelo quadro geral, por toda essa melhora que nós já falamos em todos os tópicos. Tá? Por isso que a massagem ela é considerada como um ato de prevenção da saúde, onde a gente dá melhor condição do nosso organismo responder, de estimular as defesas naturais desse mesmo organismo. Né? Então poderia ser considerado um tratamento de prevenção. Aí, quando a gente fala da massagem modeladora em si especificamente, que é a nossa aula, né, então a gente pode considerar que ela é uma modalidade de massagem realizada sempre com maior vigor, com um pouco mais de pressão, com mais ritmo, sempre com o objetivo de melhorar a simetria corporal, de estimular todas as reações fisiológicas do nosso organismo. E como eu havia comentado, os movimentos eles são derivados lá da massagem clássica, da massagem sueca, e o que vai mudar vai ser aquela pressão e vai ser aquele ritmo de acordo com o objetivo que eu tenho no momento. E o objetivo em si da massagem modeladora, né, além de promover essa melhora na simetria corporal, é auxiliar na modelagem e isso sempre através dessa mobilização intensa que a gente vai fazer nos tecidos mais profundos. E quando a gente fala intensa não quer ser forte, né? Então um dos objetivos desse curso é desmistificar isso, que a gente precisa machucar a outra pessoa, a gente não precisa. Na aula em que nós abordamos tecido adiposo, também eu falei sobre isso, né? Uma das funções do tecido adiposo é justamente de proteção mecânica, então não tem nem muito efeito a gente trabalhar com muita agressividade, né? A gente vai aprender a trabalhar de forma suficiente que eu estimule aquelas reações fisiológicas que eu desejo, tornando a massagem também mais agradável para o meu cliente. Então, acho que o principal da massagem modeladora e o objetivo também dessa aula é a gente não querer ser uma profissional que promete milagres, porque não tem milagre, né? Tem efeito fisiológico. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo e que de forma a gente deve executar. Então, vai ser um conjunto aí de ações para que a gente tenha uma boa técnica sendo realizada. E os benefícios que a gente tem, então, de uma forma aqui bem clara, é remodelagem corporal, por alterar a distribuição tecidual e de gordura. A gente tem alívio da dor também por promover descompressão de terminação nervosa. Então, quando a gente fala isso, né, pelo mito de que massagem modeladora dói. Massagem modeladora, ela é mais intensa sim, mas eu não devo provocar essa dor no meu cliente. Então, é muito da nossa sensibilidade, da nossa observação. A gente tem que prestar muita atenção, né, no nosso toque, o que aquele tecido está respondendo, se a pessoa está contraindo ou não, para a gente saber até onde a gente pode ir. Porque lembrando, dor ela é uma coisa muito particular, né? O limiar de dor ele é muito pessoal, cada pessoa tem uma sensibilidade diferenciada e a gente que tem que observar isso. E então muita gente acha que ela vai doer, não, pelo contrário, a massagem mais vigorosa, ela alivia a dor. Então esse já é um benefício em si da massagem. A gente tem estudos que comprovam que a massagem terapêutica, que é a massagem mais vigorosa, ela vai promover ali a produção de substâncias, sempre resposta bioquímica, né, de substâncias analgésicas e anti-inflamatórias, por isso que a gente tem esse alívio de dor sim, esse maior conforto depois da massagem. A gente vai promover com a modeladora, com esse ritmo mais intenso, uma vasodilatação superficial, com consequente melhora da oxigenação e nutrição tecidual. Esse é o nosso objetivo, né? Então, todo mundo que já trabalha com massagem modeladora sabe que a gente sempre deseja que a pele fique vermelhinha, né? Então, que a gente tenha uma hiperemia ali, não precisa ser nada exagerado, mas eu trazendo esse sangue para a superfície, eu vou elevar a temperatura. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter uma maior permeação do ativo cosmético que eu estou trabalhando. Tá? Então, a gente faz nesse ritmo mais intenso, nessa pressão um pouquinho mais forte também, um pouquinho mais intensa, sempre com o objetivo de aumentar essa microcirculação. E temos a facilitação da permeação dos princípios ativos, como eu acabei de comentar, por aquecimento e que vai facilitar essa permeação.
Auxilia no controle do estresse, a gente já viu que a massagem faz isso mesmo, e beneficia a autoestima. Então aqui no caso da massagem modeladora, como a gente tem uma melhora do contorno corporal, a gente vai ficar com a pele num aspecto mais liso, mais bonito, então isso vai interferir diretamente numa melhora da autoestima, o que faz toda a diferença também na nossa parte bioquímica. Temos ainda aumento da circulação sanguínea local, aumento da circulação linfática local. Bom, drenagem linfática e massagem modeladora são técnicas totalmente diferentes, mas lembre sempre, né, como nós falamos lá no sistema circulatório sanguíneo, que o sistema linfático ele é um auxiliar, ele está ali paralelo ao sistema venoso, aquele sistema de retorno. Então, toda vez que eu faço alguma compressão no nosso tecido, ou quando a gente faz uma atividade física onde tem a contração muscular, essa própria contração, ela vai comprimir aqueles vasos, sejam sanguíneos, sejam linfáticos, e por isso a gente tem uma melhora desses fluidos corporais. Quando eu estou fazendo a massagem modeladora, meu objetivo não é exatamente esse, né? Porque se eu tenho uma pessoa com edema, o que eu vou fazer é uma drenagem linfática apenas, mas quando eu faço a massagem modeladora, a gente está favorecendo uma maior circulação de todos os fluidos corporais. E isso vai incluir também essa mobilização desse líquido tissular, porque eles também, pela pressão que a gente está fazendo, ele vai receber esse estímulo, automaticamente aquele líquido que está ali paradinho, que deve ser carreado ali pelo sistema linfático, ele também vai sofrer ali uma influência benéfica naquele momento. Aumento da oxigenação e nutrição local, então isso acho que já ficou bem claro para a gente desde as primeiras aulas, né, que ao aumentar aporte sanguíneo, lembra sempre que o sangue está indo ali e através do capilar dele ele vai entregar oxigênio, vai entregar água, vai entregar nutrientes, por isso que a gente vai ter toda essa melhora no tecido. A gente tem redução de aderências, então se a gente tem locais que os tecidos estão totalmente aderidos, mesmo se eu pensar de uma forma profunda, né, na fáscia profunda, com a massagem modeladora, como ela é mais intensa, a gente vai ter uma mobilização maior desses planos, vou ter essa melhora de aporte de fluidos, seja de sangue, seja de linfa, então a gente acaba melhorando essa condição da pele naquele ponto que ela está mais aderida. A gente tem aumento da maleabilidade e extensibilidade tecidual, então melhora logicamente a elasticidade do meu tecido, justamente por conta desse movimento, da melhora desse aporte sanguíneo. Temos renovação da pele, então a pele sempre fica mais bonita depois da massagem modeladora. Mesmo quem não está pensando em redução de medidas, mas gosta do resultado, porque é diferente de alguma outra técnica de massagem, quando a gente faz a modeladora e eu estou usando um dermocosmético de qualidade, estou aumentando o aporte sanguíneo, nossa pele sempre se apresenta de uma forma muito vistosa. Então quando a gente trabalha, por exemplo, uma coxa e compara com a outra, né, normalmente quando as pessoas veem na foto, ela só está pensando se houve uma redução, uma alteração ali tecidual, mas a gente que está ali olhando, né, ao vivo, isso é muito rico para a gente observar que a pele está bem bonita, tá? A gente percebe que ela fica mais brilhosa, mais fina, então isso tudo por conta daquele trabalho que está acontecendo ali na derme. Nós temos ainda, né, pode ocorrer aumento do volume muscular, decorrente do maior aporte sanguíneo, na coxa principalmente, na região de coxa, de glúteo. Então, normalmente quando o pessoal está querendo fazer alguma redução de medidas e observar se está tendo essa alteração aí na perimetria, quando a gente mede a coxa antes, depois, muitas vezes é maior, mas está maior porque a gente aumentou o volume do músculo, né? Então, eu levei sangue para aquele local, ele aumenta de volume. Por isso também que fica parecendo que a gente fez atividade física depois da massagem modeladora, que trabalhou bastante coxa. Mas lembrando, eu só aumentei o tônus da musculatura, não aumentei força muscular, né? Então a massagem associada com uma atividade física que esteja sendo bem orientada, a gente tem resultados muito interessantes, né? Porque aí a gente está trabalhando com a contração muscular, com a força, vai aumentar o volume do músculo, o que faz toda a diferença. Na aula de HLDG nós falamos sobre isso, né? Que muito da celulite que é avaliada, muitas vezes é simplesmente flacidez. Então, se eu tenho um músculo que está perdendo volume, que a gente vai perdendo mesmo ao longo do tempo, e a pessoa começa a fazer atividade física, ele aumenta de volume, a pele já vai dar aquela esticada, então já muda totalmente aquele aspecto.
Tá? Então a massagem, infelizmente, né, não dá força muscular, precisa ser feita atividade física, mas ela aumenta o tônus. Temos ainda, né, aumento da atividade das glândulas sudoríparas, como aquece a pele, então a gente vai ter, logicamente, um maior trabalho das glândulas sudoríparas, com maior produção de suor, aumento da temperatura periférica da pele, por isso que tem a melhor permeação de produtos, o estímulo do peristaltismo intestinal. Quando a gente começa a receber massagem com regularidade, principalmente quem tem problemas com relação ao funcionamento intestinal, a massagem ela é perfeita nisso, de favorecer esse movimento todo. Então percebe que a gente tem reações fisiológicas bem profundas, né? E pode acontecer aquele aumento do volume muscular, como já tinha sido mencionado anteriormente. Então, quando eu devo fazer a massagem modeladora, né? As principais indicações, elas sempre vão ser quando o cliente tem o objetivo de melhora do contorno corporal, melhora do aspecto celulítico e na facilitação da permeação de ativos, né? Então, aqui é importante, quando nós falamos lá naquela aulinha sobre gordura, né, a massagem modeladora, ela manualmente a gente não quebra gordura nenhuma, então o meu objetivo sempre vai ser esse, acelerar o meu metabolismo, que é benéfico, né, trabalhar com um bom dermocosmético, que vai ter essa ação de talvez favorecer essa lipólise e melhorar principalmente essa apresentação, né, esse contorno corporal e a melhora do aspecto da celulite. Pessoas que gostam de massagens mais vigorosas costumam gostar da massagem modeladora bastante, porque, como eu falei, se ela é bem executada, bem realizada, ela vai promover alívio de dores, né? O que é bem interessante, principalmente para quem aí faz bastante atividade física. Apesar que a gente sabe que na nossa área, né, normalmente o cliente que mais procura esse tipo de atendimento é o cliente que é mais sedentário. A gente vai ter resultado, logicamente, de melhora naquele contorno corporal, melhora no aspecto da celulite, mas lembra sempre que vai ser, como também a gente já mencionou em outra aula, né, é praticamente ali um passo para frente, um passo para trás, porque não está tendo ali esse apoio de uma atividade física e às vezes até mesmo de uma alimentação. Então isso tudo a gente tem que deixar bem claro para o nosso cliente, o quanto ele é ativo dentro desse processo. Então eu tenho que orientar ao meu cliente o que ele deve fazer. E aqui eu sugiro que quem tem clientes que procuram esse tipo de massagem exclusivamente como um recurso estético, é interessante fazer um termo por escrito ou já deixar tudo impresso de quais são as orientações ao cliente. Mas sugiro que você também tenha uma via para deixar no prontuário dela, assinada pelo cliente, de que ele foi bem avisado, né? Porque a massagem ela não faz milagre, ela é um recurso muito importante, mas dentro de um contexto inteiro, né? Ela é coadjuvante dentro dos outros tratamentos. Então, o cliente tem que manter alguma atividade física, isso é importante para a estética, isso é importante para a saúde, né? Essas alterações bioquímicas que a gente vem pontuando bastante na massagem, com atividades físicas a gente sabe que também tem uma boa produção hormonal, a pessoa começa a se sentir melhor, mais disposta, e aqui no caso principalmente, né, se eu estou fazendo algum tratamento que promove a lipólise, a gente vai ter que ter uma atividade física na sequência para poder degradar, como a gente já tinha falado na aula sobre tecido adiposo. Ingestão de bastante água. Então isso é imprescindível, todo mundo sabe disso, muitas pessoas não têm o hábito de beber a água, né? Então a gente tem que avisar isso para o cliente, porque através quando a gente fala em hidratação, né, hidratação ela implica em ingestão de água, não tem muito milagre, eu posso passar produtos maravilhosos na minha pele, mas a hidratação mesmo ela vem de dentro para fora. Lembra que o seu sangue vai levar água para todas as partes do seu corpo, mas para isso eu tenho que estar colocando água para dentro, né? Então, se eu quero um sistema funcionando de uma forma eficiente, eu tenho que fazer essa ingestão. E a água não é suco, né? Então, muitas vezes nosso cliente precisa também de uma orientação ali paralela de um profissional da nutrição, né, para poder orientar o que ele faz, porque às vezes a gente tem clientes que estão felizes da vida que tomam muito suco de fruta.
É maravilhoso fruta, mas é preferível comer a fruta do que tomar o suco, porque sempre lembrando, quando você vai ingerir um suco de laranja, por exemplo, ele é muito calórico, porque ele tem muito açúcar, né? E ali vai ter o quê? Em torno de 3, 4 laranjas, né? E ao passo que a pessoa, se ela for ali comer a fruta, provavelmente vai ficar entre 1 e 2, né? E no suco não vai ter as fibras que tem na fruta que está ali natural. Então, bastante atenção com isso, que esse costuma ser um ponto que atrapalha bastante a gente quando a gente está trabalhando com redução de medidas. Então, são coisas que a gente faz sem prestar atenção. Acho que eu estou sendo saudável porque eu só estou tomando suco de fruta, mas principalmente o suco que é só fruta, que não entra água, então ele sempre vai ter um valor calórico maior. Então, quando você falar para o seu cliente ingerir água, é água. Aí fora isso, ele pode entrar ali sim com chás, sucos detox, e porventura também entrar com suco de laranja, enfim, não é nenhum vilão, mas a gente tem que estar atento ali dentro do quadro, porque às vezes a gente está tendo uma falha pequena e não está observando. A gente tem que, logicamente, orientar que esse cliente tenha uma alimentação balanceada, por isso que eu comentei que às vezes vai ser necessário, além dela ter um educador físico orientando, mas também um nutricionista. Redução da ingestão de sal. Sal, ele é o super vilão quando a gente fala ali em edema, em celulite, porque a gente sabe que o sal tem por tendência, assim como o álcool também, quem faz muita ingestão de álcool, de desidratar o nosso organismo. Então a gente vai, todo mundo quando come alguma coisa muito salgada, sabe que depois fica tendo mais sede, então o organismo está ali pedindo desesperadamente que seja ingerido água para tentar diluir tudo aquilo. E quanto mais eu ingerir sal, mais eu vou manter água dentro do meu corpo. Então aumenta a minha retenção, e retenção, lembra que ele é um dos pontos principais que favorecem formação, ali o início daquele quadro de HLDG. E sem contar que ainda tem problema de pressão arterial, o Brasil, ele tem pesquisas aí diversas falando, é só procurar aí na internet, o quanto a gente ingere. Se eu não me engano, são 4 vezes mais do que seria indicado, porque tudo tem sódio, O sódio, ele é um conservante, e quanto mais eu comer produto industrializado, alimento industrializado, mais sódio aquilo vai ter. E fique atento também à água, porque a água que a gente compra, a água mineral, ela também tem sódio. Então a gente tem que observar isso, porque a gente tinha águas com 0 sódio, que hoje tem muito mais sódio do que a maioria das outras águas. Então fique atento, porque como eu tinha comentado, às vezes a gente está falhando numa coisa que parece mínima, mas ela vai fazer toda a diferença lá no resultado final do nosso tratamento. Tem que ter assiduidade nos tratamentos estéticos. Então, quem tem objetivo estético ali de redução de medidas, de melhora de aspecto de celulite, não adianta ir a cada 15 dias para uma sessão de tratamento, O ideal seriam 2 vezes por semana pelo menos, porque aí a gente consegue ter o resultado, que a gente deseja. Então, tem que ter essa frequência. E cuidados cosméticos diários. Então, isso é extremamente importante, principalmente quando a gente fala em HLDG. A profissional de estética, ela tem muito ainda problema com relação a essa indicação de produto cosmético para uso em home care, e a gente tem que ir derrubando essas barreiras que a gente foi criando ao longo do tempo. Porque assim como o cliente, enquanto paciente, ele vai num médico, ele vai num dermatologista que vai passar uma lista de produtos que ele tem que utilizar em casa, porque senão ele não vai ter resposta, e ele pode até reclamar, achar caro, mas ele vai e compra. E com nós funciona da mesma forma, Eu também vou ter que orientar o que meu cliente deve utilizar em casa, e ele deve utilizar. Vai ser muito mais efetivo aquele tratamento se ele vem ali 1, 2 vezes por semana comigo, melhor que sejam 2, mas se além disso ele utilizar aquele produto, de preferência da mesma linha que eu estou trabalhando, por isso que a gente tem que indicar, não é mandar ele comprar na farmácia, porque eu tenho que saber o que ele está colocando ali naquela pele. Então, muitas vezes é indicado, compra, utiliza tal produto. Ele vai na farmácia, compra qualquer um, mas não é exatamente o que você precisa que dê o resultado esperado. Então, o ideal é ou a gente indicar onde comprar, ou você já colocar aquele produto home care dentro do seu programa ali de tratamento, já cobrar junto, entregar o produto para ele, ou ter na sua clínica para vender.
Tá? Então a gente, como eu falei, não foi muito educado. Agora que a gente está falando sobre isso, sobre venda de produto, claro que é bom para a gente você vender algum produto, você vai receber alguma porcentagem em cima, mas não é só isso, você está entregando o resultado para o seu cliente se ele utilizar aquele produto. Então pense sempre nisso. Tá? O cliente foi te procurar com objetivo e se fazendo o tratamento com você na clínica, na sua sala e também ele usando o produto que você orientou diariamente, ele vai ter um resultado melhor e é resultado que ele procura, né? Então tem que desmistificar essa história de indicar produto para cliente. E eu já falei bastante, né, dos benefícios que a gente tem com a massagem geral, com a massagem modeladora, que é o nosso foco aqui na aula, mas lembra sempre que praticamente todas as técnicas de massagem, elas têm inúmeros benefícios, mas também tem algumas contraindicações. Por isso, né, todo profissional sabe da importância da ficha de anamnese e não adianta só fazer a ficha de anamnese, o cliente está com você há 2 anos e nada mais foi anotado naquela ficha, então eu tenho que acompanhar diariamente, eu tenho que perguntar em cada atendimento se está tudo bem, se não está, porque às vezes aquele cliente teve um problema sério, uma inflamação séria, teve que tomar uma medicação mais forte, eu tenho que ter tudo isso relacionado, porque aí de repente meu cliente está tomando um remédio que eu nem sei e aquele fármaco vai ter uma ação que vai atrapalhar o meu tratamento, né? Então a gente tem que ter conhecimento de tudo isso. Então não acho que a anamnese é só para ser feita lá no momento inicial. Toda semana, todo atendimento, quando a gente sutilmente é uma conversa, eu não vou pedir para ele preencher a ficha toda novamente, mas é conversando, tá tudo bem, como passou a semana, é comum as pessoas falarem. E quando falarem, né, não escute como se fosse só um amigo ouvindo aquela história, lembra sempre que você é o profissional. E se ela falou que teve alguma alteração no organismo, você vai ter que anotar isso e vai ter que entender aquele fármaco que ela está ingerindo, se não vai causar alguma alteração lá no resultado do seu tratamento, né? Então sempre olhar, observar. Bom, como contraindicação a gente tem os problemas circulatórios, né? Então praticamente todas as técnicas de massagem, lembra que eu vou estar estimulando circulação sanguínea, então a gente vai ter aí disfunções como varizes, como trombose, como flebite, né? Varizes a gente sempre fica muito atenta porque é comum, né, muitas mulheres terem principalmente e a gente tem que ter bom senso, né? Então quando fala em varizes, logicamente se é uma perna que está cheia de veias ali aparentes e principalmente se são aquelas que já estão maiores ali praticamente no relevo da pele, não podemos fazer a massagem sem uma avaliação médica. Então a gente tem que indicar que ela procure um vascular, um angiologista para saber que condição que está aquela circulação das pernas. Porque o nosso problema é de repente ela está com uma trombose e a gente não saber. Se bem que aqui eu abro um parênteses que é muito nossa observação, porque eu já tive cliente que teve uma trombose, tudo bem que era uma cliente que foi paciente oncológica e a gente sempre fica muito mais atento nesse tratamento, nesse retorno então a gente vai observando essa diferença de coloração de pele sempre que falar em distúrbio circulatório e é esse olhar que eu falei que a gente tem que ter em todo atendimento, se extremidades não estão muito arroxeadas, azuladas, e falo com propriedade porque eu já tive cliente dessa forma, começou assim com essa primeira impressão de que estava tendo alguma coisa diferente naquele sistema sanguíneo e depois no interno de perna, ali onde a gente tem a safena magna, já começou a ficar um ponto muito mais quente e mais avermelhado. Então é onde não dá para fazer a massagem, precisa fazer uma consulta médica, então percebe que eu tenho que estar olhando, né, identificando diferenças de temperatura e de coloração, né, então a gente se antecipa, né, aí tem uma trombose, vai fazer o tratamento médico e, enfim, depois da liberação apenas no retorno, quem trabalha com outras técnicas vai ter aí mais recursos para continuar com aquele cliente, mas a gente tem que estar de olho nisso, porque às vezes a pessoa não sabe. E quando ela não sabe também, em aula presencial eu costumo falar, né? A gente não pode se sentir culpada se ela de repente descobre uma trombose ou qualquer outro problema sério de saúde e a gente estava fazendo massagem, né? Então sempre pensa que se o cliente não sabe, muito menos eu, né? Mas desde que não tenha aquele sinal clínico ali na minha cara,
né? Agora, você observar que numa semana tem uma circulação muito deficiente nos pés, na outra semana eu tenho um ponto mais quente na perna, mais avermelhado, então aí é falta de atenção minha se eu não notar que tem alguma coisa diferente, né? Então tem que aprender a olhar cliente, não pensar só ali na HLDG que você vai tratar. Gestação, então gestação, eu particularmente acho que a massagem mais indicada é a drenagem linfática, porque todo mundo sabe que tem um grande edema, né, pela compressão toda, pelo aumento do peso. Então massagem modeladora não é indicada, apesar que posso realizar na coxa, até pode realizar nas coxas. Mas logicamente abdômen de jeito nenhum, né? E como eu falei, né, a pessoa que está com edema, drenagem é o mais aconselhável, porque se ela está edemaciada, manobras que usam um pouco mais de pressão, elas vão ser mais dolorosas. Processos inflamatórios infecciosos, né? Então, como na maioria das técnicas, a pessoa está ali num processo infeccioso inflamatório, ela vai ser medicada, vamos ter que aguardar, né, esse prazo da medicação e aí nós retornamos com a massagem. Dermatite e dermatose, então a gente tem aquele mesmo olhar que eu falei, né? Se tem alguma alteração de pele, quando está na parte da frente do corpo anterior, é comum a pessoa ver, a gente tem que estar muito atento também nas costas do nosso cliente e essa atenção ela é plena, né? Porque às vezes você notou, eu já tive cliente que começou a aparecer um ponto enrijecido, ainda bem era só um lipoma, né, que é aquela bolinha de concentração de gordura mesmo, mas que precisou ser removida. Manchas de pele nas costas, principalmente para aquele cliente que toma muito sol, ela não vê que tem uma mancha que está sofrendo alterações enquanto está nas costas. Essas observações todas são nossas, né? Então, o que eu falei dos sinais clínicos, aquilo que não está ali estampado na pele não dá para eu saber, né? Mas muito a pele está ali me mostrando que tem alguma coisa errada, que está passando por alguma alteração. Então, fique atento a tudo isso. No caso da dermatite e da dermatose, né, especificamente, se de repente ela está com uma dermatite na mão, por exemplo, não me impede de fazer a modeladora nas partes que eu vou trabalhar, né? Mas se tiver numa grande área, e, enfim, e justamente onde eu vou trabalhar com o meu produto, aí não, o ideal é tratar, esperar normalizar para a gente retornar o atendimento. Neoplasia, né? Então a gente tem os casos aí de câncer, onde hoje a gente sabe, né, ainda bem evoluímos aí, que pode ser realizado massagem, mas desde que seja autorizado pelo médico. Eu não considero a massagem modeladora mais indicada para um caso de neoplasia, tá? Também já, como eu falei, eu tive pacientes oncológicas, então a gente vai ter outras técnicas que vão ser mais adequadas naquele período, né? Aquela pessoa está precisando mais de um relaxamento e de toda aquela cascata bioquímica que vai acontecer no organismo dela, mesmo da drenagem linfática, que a gente sabe que pode ser feito, porque não existe essa história de espalhar metástase, né? Lembrando, o nosso corpo ele já faz a circulação sanguínea e a circulação linfática de forma natural, fisiológica, né? Se não fosse assim, a gente não se manteria em equilíbrio. Então, se o próprio corpo já faz isso, não vai ser a massagem que vai prejudicar, né? Então, mas tudo feito com autorização médica, tá? Isso não tem jeito, a gente precisa. E por escrito. A fragilidade capilar, então fragilidade capilar vai ser a facilidade que os capilares sanguíneos daquele indivíduo têm para se estourar, né? Então quem que tem isso? As pessoas que falam que ficam roxo com facilidade, então qualquer batidinha já fica roxo, né? Isso pela prática minha também de dia a dia, eu sempre faço uma primeira vez, trabalhando com bastante atenção, já... Como mencionei, né, massagem não é para ser um machucado, né, para espancar ninguém, mas eu faço uma primeira vez para observar aquela resposta, porque a maioria das pessoas que falam que tem fragilidade capilar, que fica roxo quando bate, não é uma pequena batida, né? Normalmente é uma batida muito forte em quina de móvel, em parede, então aí fica roxo mesmo, porque logicamente estoura o vaso pelo trauma que foi realizado, né? Mas quem realmente de começar a manipular, já começar a aparecer alguns pontinhos, aí realmente aquela pessoa, a massagem modeladora não é mais a técnica mais adequada para aquela pessoa, tá? Porque vai estourar facinho aquele vaso e vai ficar roxo. E se eu quero fazer uma técnica, que é o caso da massagem modeladora, né? Que lá atrás, né, a gente evoluiu bastante,
Antigamente dizia-se, né, as pessoas ficavam contentes quando fazia modelador e ficava roxo, né? Isso é um exagero, que era o que era feito anteriormente. Lembra que eu estou fazendo uma técnica que tem como objetivo melhorar a circulação. Se eu pensar na circulação como encanamento, né? E eu rompi uma parte desse encanamento, eu estou prejudicando aquela livre circulação. Então, se eu tenho que beneficiar e eu estou rompendo, eu estou quebrando, quer dizer, eu estou prejudicando. Então, pelo contrário, você favorece outros quadros, porque vai ficar aquele lixinho todo ali no interstício, né? Então, a drenagem linfática, se por acaso alguém chegar para você depois de ter recebido uma massagem modeladora e que ficou roxo, né, uma das técnicas que a gente pode utilizar é a drenagem linfática, porque aí vai ajudar a remover mais facilmente aquele lixinho, aquele resíduo que está ali no interstício. E áreas com alteração de sensibilidade, né? Então a gente fica muito atento, né? Como eu comentei, o limiar de dor ele é muito pessoal, ele é muito particular, mas eu tenho que estar atento sim em alguns locais. Está muito sensível, né? Ainda mais se é uma cliente que eu já atendi anteriormente, então a gente já conhece, né, onde que está o limite daquela cliente. Ou, pelo contrário, a pessoa que não sente nada, tá? Então sempre fica atento a essas alterações grandes de sensibilidade. E aí, se eu percebo isso, se eu avalio isso, tem que orientar que procure um profissional médico para que ele possa diagnosticar o que está acontecendo ali naquele tecido. E o que a gente vai ficar muito atento na massagem modeladora é a hipersensibilidade da pele, né, por conta dos produtos. A gente trabalha com produtos mais fortes, eu diria, na massagem modeladora, que de repente, se eu tenho uma pessoa que é mais sensível, pode ser que ele cause alguma reação alérgica. Então, o que eu sugiro? Se você tem uma cliente que fala que tudo nela dá alergia, então já é um quadro um pouco complicado. Mas o que a gente pode fazer enquanto está conversando, fazendo a ficha de anamnese, é passar o nosso produto no antebraço dela, aqui na parte interna, né, porque é uma pele super fininha, super sensível, e enquanto a gente está ali conversando, em 15, 20 minutos, a gente já vai ter uma resposta se houve alguma reação àquele produto. Tá? Mas sempre só ficar atento. Promoveu, a gente remove tudo aquilo. Posso vir com alguma compressa mais geladinha para já ter uma vasoconstrição e acalmar aquela reação. A gente tem produtos calmantes que podem ser utilizados, mesmo os da pele que a gente utiliza no facial. E em último caso, aí precisa de uma orientação médica para que seja aplicado ali, muitas vezes é necessário ingerir algum antialérgico, né? Mas aí não somos nós, é o médico que vai perceber isso. E se acontecer esse caso de precisar ir a um profissional médico, a gente tira foto do produto, da composição do produto, para de repente, se ele quiser pesquisar, se ela quiser pesquisar, saber qual ativo que ela tem uma reação alérgica. Aí, com relação aqui à reação alérgica, eu tenho que estar atento lá na ficha de anamnese também. Porque se ela me falou, por exemplo, que ela é alérgica a frutos do mar e o meu creme, ele tem ativos marinhos, então eu preciso ficar atenta a isso. Como eu falei, a ficha de anamnese não é uma ficha para ser preenchida na primeira sessão e ser arquivada, não. Ela tem que ser olhada e toda vez que eu julgar que eu estou alterando, e hoje a gente faz isso, né? A gente não segue protocolos, então em cada atendimento eu vou ter que perceber o que é necessário naquele dia e se eu estou alterando linha de produtos, eu tenho que lembrar de ir lá naquela fichinha para verificar o que ela tem reação alérgica. Tá? São detalhes que vão fazer toda a diferença e evitar assim certos desconfortos quando a gente fala em reação alérgica, principalmente se foi um ativo que já tinha sido informado para você, né? Então, ficha de anamnese é documento para estar em mãos. Bom, agora nós vamos falar das bases técnicas da massagem. Na hora da prática, então antes de mostrar o passo a passo, a gente vai falar bastante sobre esses detalhes que são importantes durante o nosso atendimento. Então eu vou dar aqui uma pinceladinha sobre o que vai ser feito lá, para a gente mais ou menos entender, mas vou aprofundar e demonstrando cada coisa que eu estou falando aqui. Quando a gente fala numa boa execução de massagem, ela tem que ser boa para o cliente e tem que ser boa também para nós profissionais. Porque se a gente está executando algum movimento e eu estou numa postura que não está confortável para mim, isso vai refletir na forma que eu estou tocando no outro. Tá? Então, sempre primeiro a nossa postura, né? De que forma que eu me posiciono, de forma que eu pego, para depois a gente se preocupar exatamente no que vai ser feito lá no nosso cliente.
Então a gente aprende a primeira técnica, aprende o que tem que ser feito. O bom do curso online vai ser isso, porque logicamente a gente vai se atentar primeiro em como eu tenho que fazer, como que é a manobra, mas depois que a gente já entendeu o que tem que ser feito, volta toda a atenção para você, porque se você estiver tenso, estiver sentindo dor, isso vai se refletir no seu toque e vai se tornar uma massagem mais desconfortável. Tá? Então a pessoa tem que sentir, né? A gente tem essa interação, que eu estou bem, para que eu execute também de uma forma que seja tranquila e que seja confortável para ambos. Então a primeira coisa que a gente vai pontuar muito lá na prática é a postura, tá? A gente tem que estar atento em qualquer técnica de massagem que está sendo realizada. Como eu venho da massoterapia, a gente se aprende na massagem mesmo que é mais forte. Pensando em tensão muscular, a gente tem que aprender a se posicionar, sempre utilizando muito o peso do nosso corpo, porque é isso que vai dar um toque agradável, que vai ser firme e não vai ser usando força apenas. Na estética, eu costumo dizer que a gente não é muito educado para esse posicionamento postural e a gente acaba sofrendo muito. Então, podem perceber que profissionais de estética normalmente têm muito mais problemas posturais e de lesões do que o pessoal da massoterapia, tá? Porque em um a gente aprende realmente esse cuidado, esse posicionamento e normalmente na estética não é muito olhado isso. E quando eu falo na modeladora que ela é intensa, eu vou trabalhar com um pouco mais de velocidade, se a gente não prestar atenção nisso, a gente vai ficar muito cansado, né? E depois com dores também. Então, vamos prestar bastante atenção de que forma a gente se posiciona. As nossas mãos, elas sempre vão trabalhar de uma forma mais flexível. Então, a gente fala da massagem modeladora, ela é mais intensa, mas esse intensa não quer dizer forte. E minha mão ela tem que estar sempre mais solta, mais flexível, porque se eu chego com a mão muito enrijecida, é desconfortável. Lembra que eu tenho milhares de receptores ali naquela pele, e se eu chego de uma forma forte, dura, eu diria, vem essa mensagem de contração. E ainda que eu faça modeladora, se a gente chega de uma forma mais flexível, né, um toque mais gostoso, a pessoa não contrai a musculatura, tá? Então isso é nítido na hora que a gente está aplicando. A pressão ela tem que ser uniforme, né? Então a gente vai começar manualmente, vai descobrir onde é o limite daquela pessoa com relação à dor, à contração muscular, e é naquele limite que eu vou buscar trabalhar. É muito desconfortável a gente, enquanto cliente, receber uma massagem que uma hora está fraca, uma hora está forte, ela não tem uma constância. Isso não é agradável, ainda que seja na modeladora. O ritmo, ele tem que ser constante. Quando a gente começa, a gente está descansado, a gente tem uma tendência a fazer com um pouco mais de velocidade, mas isso não é aconselhável, porque depois, se eu uso toda a minha potência no início, quando chegar mais para o final da massagem, a gente não consegue manter aquele ritmo. E o cliente vai perceber, ainda que ele esteja já deitado ali de barriga para baixo, ele vai perceber que está diferente, tá? Então, tentar manter sempre essa constância. E a frequência é sempre intensa, né? Então eu termino uma manobra, já faço outra, então a gente dá essa continuidade, para também não faz, para, isso não é confortável, né? Não é para o nosso sistema nervoso ficar recebendo estímulos muito diferentes, tá? Então a gente aprende parte técnica, que é necessário, é imprescindível, mas depois a gente vai observando todos esses detalhes, que vão tornar a massagem mais gostosa, mais agradável e mais eficiente também. Aí agora, né, antes de finalizar essa parte da aula, a gente também, seguindo ali a linha das outras aulas, vamos pensar sempre, né? Tudo que é colocado para a gente tem que pensar, tem que raciocinar, por isso que é importante a gente pensar sempre na fisiologia, para que quando chegue uma informação, chegue um produto cosmético, chegue um equipamento, a gente saber exatamente em que momento ele vai ser usado, né? Então não tem milagre, é entender a fisiologia e pensar o que vai ser benéfico para tentar respeitar, né, ou tratar aquela disfunção que a gente tem em mente. Então agora eu vou falar de aplicação de calor, né? Quando a gente lá atrás começou a entender um pouquinho, trabalhar com estética, né? E normalmente, aliás, os tratamentos até hoje são sempre pensando em aumentar uma inflamação local para a gente ter respostas fisiológicas e uma renovação daquele tecido, mas nem sempre é adequado eu trabalhar com calor. Então, o calor, ele sempre induz inflamação,
né? Pensando lá nos sinais inflamatórios que sempre vai ser a dor, o calor, o rubor, que é a vermelhidão, o edema, né? Então eu tenho inchaço e, em último caso, perda de função ainda que momentânea. Então, se eu estou já dentro desse quadro e eu venho aplicando calor ou produtos que vão irritar mais ainda aquele local, então às vezes eu posso ter um efeito contrário, tá? Então, estou enfatizando isso porque, manta é bom para isso, é bom para aquilo, já foi, né? Então, a gente hoje tem a obrigação de se atualizar e fazer sempre esse raciocínio do que vai ser benéfico para o meu cliente. Quando eu falo em calor, pensa sempre que eu estou promovendo uma vasodilatação, né? Esse é um objetivo mais controlado dentro da massagem modeladora. Lembra que eu quero aquecer um pouquinho meu tecido, eu vou ter realmente uma vasodilatação ali superficial, né, e vai favorecer a permeação do meu produto e etc. Mas se eu penso numa celulite, numa pessoa que está com edema, então o que é o edema, o inchaço, né? A gente aborda muito isso nas aulas de drenagem linfática, mas lembra que, percebe que sempre a gente volta lá para o sistema sanguíneo, né? Sistema sanguíneo passeando por todo o meu corpo, através do capilar linfático, ele faz a troca entre o sistema sanguíneo e o meio, o interstício. Quando está calor, por exemplo, né, a gente incha mais por quê? Né? O calor ele dilata, ele promove dilatação de tudo, não só da vasodilatação. E quando a gente pensa que o capilar linfático ele é semipermeável e se ele aumentou, ele ficou mais fininho, portanto ele permitiu um extravasamento maior de fluido ali para o meio celular, para o interstício. Então no calor a gente tem essa vasodilatação, extravasa mais líquido para o meio intersticial, eu vou ficar mais inchada porque eu não estou recolhendo esse líquido da mesma forma que ele está extravasando. Lembra que na celulite, na HLDG, né, o edema, ele é um vilãozinho ali que está sempre dando início, ele junto com o aumento da adipócito estão dando início à minha celulite. Então, eu estou fazendo um tratamento que visa melhorar o aspecto da HLDG e eu estou promovendo muito vasodilatação, o que vai acontecer? Maior extravasamento de líquido, mais edema, mais HLDG. Então, sempre pensar em que momento eu vou utilizar esses recursos que a estética me dá. Tá? Então, pode ser que o cliente, em algumas sessões, vá ser interessante eu trabalhar pondo calor porque ele não está com edema. Em outras sessões, de repente, vai ser mais eficiente o contrário. Por isso, esse olhar em cada atendimento. Né? Por isso que todo mundo já ouviu isso, que não existe mais esses protocolos. O protocolo ele é um norte, né, que sempre me dá uma sugestão muito interessante de tratamento, mas que meu cliente é um organismo vivo, está passando por alterações fisiológicas e eu tenho que perceber essas alterações em cada atendimento. Não é chegar, deitou o cliente na maca e vou fazer tudo igual. Precisa olhar, precisa observar o que está acontecendo. Né? Então, às vezes o cliente chegou para uma massagem modeladora, eu já vou avançar ali para o outro tópico, né, drenagem ou modeladora. Então pode ser que naquele dia seja mais eficiente eu fazer uma drenagem linfática, pode ser que ele tomou um corticoide e inchou, então para ele vai ser mais eficiente uma drenagem linfática, apesar que o meu cronograma era de executar modeladora naquele dia, né? Então observe muito, eu particularmente gosto muito de começar uns tratamentos com drenagem linfática, adoro drenagem linfática também, para depois avançar para massagem modeladora. Já tive clientes que adoram modeladora pelo resultado que ela tem mesmo de melhorar ali o contorno corporal, melhor a autoestima, mas que se ela ficasse 15 dias sem fazer a massagem porque viajou, porque teve problemas no trabalho, no retorno ela já não conseguia com que eu fizesse modeladora na primeira ou segunda sessão porque ela sentia desconforto, o tamanho era o edema. Então voltamos para algumas sessões de drenagem para depois voltar para a modeladora, que era o que ela gostava de resultado efetivo mesmo. Então percebe que sempre o nosso olhar clínico. Então, quando a gente fala no que eu vou utilizar ali para promover ou não vasodilatação, sempre esteja raciocinando se naquele momento é o melhor recurso. Vai ter hora que vai ser e tem hora que não.
E a mesma coisa vai seguir para o ultrassom, para eletro, para tudo, né? Porque pensando o ultrassom ele é fantástico, mas quando eu vou fazer tratamentos de celulite, então primeiro eu preciso melhorar aquele edema. Se eu for usar ultrassom, é melhor que ele seja pulsado do que ele seja contínuo, né? Porque lembra que naquele momento o calor para mim não está sendo um recurso interessante, né? Não vai favorecer e muitas vezes pelo contrário, vai piorar. Aí a gente entende, porque às vezes tem cliente que foi fazer determinado tratamento e piorou. Você pega a foto de antes e depois e está muito pior. Piorou por quê? Se ela estava numa condição inflamatória e eu fiquei utilizando recursos que também se utilizam ali de calor, favorecendo e liberando mais citocinas ali inflamatórias, pró-inflamatórias, eu estou piorando aquele quadro. Né? Então a gente tem que sempre observar muito bem o que está ali se apresentando para a gente. Por isso que a gente sempre tem que observar na hora que o cliente chega, ver o que houve de diferente ali entre uma sessão e outra, para que a gente escolha o melhor recurso naquele momento. Então, com relação a essa aplicação do calor, vai ser sempre a gente avaliando no dia a dia, quando o meu cliente chegou para atendimento, tá? Como nós já tínhamos falado, né, o calor é uma sequência ali de situações, né? Ele vai promover a vasodilatação que promove edema. Tá? Naquele momento é o melhor que eu posso fazer? Ele vai garantir o resultado que eu espero ou ele vai piorar? Enfim, eu vou deixar de entregar ali o que eu tinha me comprometido. Né? Então, seja ultrassom ou seja qualquer outro equipamento estético, a gente tem que entender quais alterações fisiológicas que ele vai promover. Aí eu vou ter que avaliar se o meu cliente está dentro daquela orientação naquele momento e vou escolher. Isso vai servir para manta, isso vai servir para um dermocosmético, para tudo, tá? Então observar se meu cliente está passando ou não por um processo ali inflamatório, seja no tecido, seja sistêmico, para ver o que eu posso aplicar ou não. Se eu quero trabalhar pensando na gordura localizada ou se eu quero trabalhar com a celulite, né? Se vai ser a flacidez, que aí a gente entra em outra questão. Então eu tenho que estar direcionando, né, o que eu vou fazer naquele dia de acordo com o quadro que vai se apresentar. Então, é observação nossa, né? Essa é uma nova visão que a gente tem ainda bem quando a gente fala na estética integrativa ou mesmo humanizada. A gente conseguir olhar e enxergar o que está acontecendo naquele dia, naquele atendimento. Aí eu vou conseguir escolher a melhor técnica, o melhor recurso para aquele dia, tá? Então, atento a isso sempre. E assim a gente finaliza essa aula.